Galera, eu tava conversando com alguns torcedores aqui do Remo, né, referente a tudo que aconteceu, essas eliminações, a gente ter a certeza de que tem jogadores que não têm condição de jogar com a camisa do Remo. E eu tenho uma coisa aqui pra falar pra você, pode até ser algo polêmico, mas nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre isso. Só peço pra você, meu amigo, só se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber essas notificações. Chegando na marca aí de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês duas camisas do Leão Azul. Estamos chegando a 37 mil. Acho que hoje a gente bate essa marca aí. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa seu like. Lembrando, tem Real Madrid logo mais contra a Manchester City. Tem Bayern de Munique contra o Arsenal. E você pode apostar nesses jogos. Fazer uma dupla, quem sabe. Meu palpite para esses dois jogos. Real Madrid lá na casa do Manchester City. E também o Arsenal lá na casa do Bayern de Munique. Eu acho que vai dar esse confronto na semifinal. No outro já temos Borussia Dortmund e também o PSG, né? Então, meu amigo, já cadastre-se, já faça a aposta nesse jogo aí também. Tem também Brasileirão, São Paulo e Flamengo à noite. Você pode também apostar nesse jogo aí. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora conversar aqui um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu com o clube do Remo. Por quê? Existem pontos positivos e pontos negativos. Até nas derrotas e nas eliminações, você consegue extrair coisas ruins, na maioria das delas, né, quando se trata de eliminações e derrotas, mas também você consegue extrair alguns pontos positivos. O principal deles, que eu posso aqui te falar, é que o torcedor do Remo, ele já começa a Série C dentro de uma realidade que ele não começou a Série C do ano passado. Mesmo depois do Remo ter capengado naquela reta final do Campeonato Paraense e ter perdido o título, lembrando, o Remo perdeu o título entre a quarta e a quinta rodada. Então o Remo já tinha jogado 3 partidas, né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse ano, isso não vai acontecer. O Remo vai jogar, já começar a Série C apenas com essa competição para o restante da temporada. E há, sim, um choque de realidade para a torcida do Remo, que sabe das limitações do seu time, diferente do ano passado. No ano passado a gente acreditava que o Muriqui podia jogar a Série C, a gente acreditava que o Fabinho podia jogar uma Série C, mesmo eu fazendo críticas referentes ao Fabinho, que aquele elenco do Remo poderia jogar uma Série C. O que aconteceu? O elenco do Remo não conseguiu sequer se classificar para o quadrangular final. E não só isso, brigou para não ser rebaixado até as últimas rodadas ali. Por quê? Primeiro, uma diretoria fraca, omissa, covarde, que contratou um monte de pereba para reforçar o elenco. O Remo se enfraqueceu com as contratações. O Remo não ficou forte. O Remo se enfraqueceu. Trouxe Marcelo, trouxe Bochecha, que estava numa fase terrível, né? Trouxe Elton, com 300 quilos. A dupla sertaneja Thiaguinho e Renanzinho. E a gente viu aí o que aconteceu com o Remo. Nesse ano, o Remo apresentou um bom futebol em alguns momentos. Alguns momentos com o Gustavo Morínigo. Não pode dar continuidade nisso. Por quê? Porque para você apresentar um bom futebol, você tem que ter peças de qualidade. E faltou isso para o elenco do Remo. Imagina só comigo, você que está aí do outro lado, pensa só comigo o seguinte. Imagina se o Ribamar faz os gols que ele perdeu no domingo agora passado. Imagina se o Ítalo faz o gol que ele perdeu. A gente ia falar o quê? Que esse time era uma máquina. A gente não, né? Boa parte da torcida. Ia falar o quê? Que esse time é uma máquina. Que esse time aí, só com 2, 3 jogadores, jogaria a Série C. E mesmo com o exemplo do ano passado. Que eu já estava vendo já isso. Antes do Remo perder essa classificação na Copa Verde e perder o título pro rival, tava vendo alguns torcedores comentando isso, tá? Não tô falando isso aqui nada de anormal, não. E a gente ia cair no mesmo erro do ano passado. Mesmo a gente falando que Ribamar não tem condições de jogar no time do Remo, a diretoria quer bancar ele. Se ele faz aqueles gols, meu amigo. Ítalo, se faz aquele gol, tem que permanecer com o cara. Nós estamos aí fazendo essa pressão para que ele seja, né, tenha a sua rescisão, porque é um custo malefício para o clube do Remo. É um jogador que custa muito caro para o Remo.
e não entrega aquilo que o Remo paga nele. Nós temos a consciência hoje de que esse time precisa de reforços. Precisa de uma lista de dispensas, claro. Os jogadores precisam deixar o Remo e também precisamos de reforços. Dentro disso tudo, de tudo isso que eu te falei agora, da questão da ilusão, de você ganhar um título em cima do rival e achar que o time tá uma belezura, né? Isso aí o torcedor do Remo, pelo menos nessa temporada, não vai passar. E não vai acreditar também. Agora, cabe à diretoria do Remo, liderada pelo Papelim, trazer os reforços e contratar os jogadores que têm que ser contratados. O Remo vai começar uma Série C, precisa começar diferente do ano passado. A gente viu aquelas 4 derrotas iniciais, fizeram toda a diferença para a gente conseguir a classificação. É um campeonato complicado, tem equipes bem mais qualificadas do que o ano passado, né? Você pode conferir aí 4, 5 delas, né? Sampaio Correia, Náutico, Londrina, a própria Tombense que caiu de divisão, né? Tem o Atlético, Caxias, essas equipes que subiram, Ferroviária, time paulista, sempre esses times paulistas têm complicado a nossa vida aí e tem também se classificado pro quadrangular final. Então o Remo tem que estar preparado para tudo isso. O Remo vai enfrentar todos esses times. Hoje, com o elenco que tem à disposição, o Gustavo Morínigo vai ter muita dor de cabeça. Ele vai ter muitos problemas para escalar esse time, muitos problemas para implementar a filosofia dele. Chegando reforços, talvez ele tenha mais condições de apresentar aquilo que ele conseguiu apresentar para a gente, mesmo com tantas limitações no time que ele recebeu em mãos. O Remo jogou, foi um time compacto, um time organizado, né? Boa parte dos jogos que teve ali a presença do Gustavo Morínigo no banco de reservas, ali à beira do gramado. Por quê? Porque é um treinador que joga junto com a equipe. É um treinador que trabalha isso. Ele trabalha esse aprimoramento. Mas não adianta. Mesmo que os jogadores se esforcem, e falta disso não faltou para esses jogadores, falta qualidade técnica. E para implementar e ter um sucesso que a gente espera que tenha. Então, eu espero que a diretoria do Clube do Remo trabalhe nisso, consiga aí, né, os voos que a gente precisa, os voos maiores, e que o Clube do Remo consiga a classificação. Primeiramente, temos que pensar nisso. Classificar para o quadrangular final. Depois que classificar para o quadrangular final, se reforçar com pelo menos 3, 4 peças para disputar de maneira pesada e favorita a questão do acesso. Mas primeiramente vai ter que se classificar para o quadrangular final. E o início contra o Volta Redonda vai fazer toda a diferença agora no final de semana. Talvez essa derrota para o rival, é óbvio, a gente fica chateado, a gente fica puto, ninguém gosta de perder clássico, ninguém gosta de perder título. Mas talvez esse fracasso que a gente teve aí, ele possa, no final do ano, se o Remo conseguir fazer isso que eu estou falando para vocês, ter uma autoanálise, ter uma autocrítica, fazer contratações, quem sabe, lá em outubro a gente não possa estar comemorando nosso acesso. Mas tudo isso é um processo e tudo isso precisa ser feito aí pela diretoria do Clube do Remo. Deixe seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.